Eles riram da sua gentileza, zombaram do seu silêncio, mas agora estão paralisados. Aquela pessoa que te subestimou, que te achou fraco, está sentindo o peso da própria ilusão ruir. Seu silêncio nunca foi fraqueza, foi uma incubadora de poder. Você não precisou ameaçar ninguém. A sua existência virou a consequência que eles jamais previram. E o medo que sentem hoje não é de você, é da força que desceu para te proteger. Você não está mais sozinho. E a sua ascensão já está desmantelando um por um os planos que fizeram contra você. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque você vai entender, passo a passo, como sua evolução ativou uma proteção ancestral poderosa. E ainda hoje você vai confirmar o que seus ancestrais colocaram sobre a sua vida. E como acessar isso agora. Mas antes, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima fase desta verdade. Comente agora o número 77 para declarar: eu aceito minha missão e a defesa sagrada que me cobre. Comente 77 agora. Esta é sua ativação. Eles olharam para o seu coração grande e pensaram que você era fácil de dobrar. Viram sua paciência e acharam que era falta de atitude. Mas a verdade é que sua gentileza nunca foi fraqueza. Foi apenas um teste. Você estava quieto, não porque estava com medo, mas porque estava construindo em silêncio uma força que eles não conseguiam medir. Você permitiu que eles jogassem o jogo deles, pensando que tinham controle. O que eles não perceberam é que o seu jogo nem tinha começado. Agora, você não precisa gritar ou se explicar. Sua mera presença já é o suficiente para bagunçar o ego deles. O medo que eles sentem agora não é porque você mudou de repente, é porque a ilusão que eles criaram sobre você desmoronou. Eles te subestimaram, mas o seu crescimento não pediu permissão, e o brilho que você carrega não mendigou aceitação. Você se tornou a consequência que eles tentaram evitar. As pessoas não temem o que veem, temem o que não conseguem controlar. E você se tornou incontrolável. Sua evolução silenciosa quebrou o espelho em que eles se viam, e agora o pânico deles é a confissão de que erraram o cálculo sobre quem você realmente é. Lembre-se, você não está fazendo essa jornada sozinho. A força que te respalda é antiga e não perdoa o desrespeito à sua linhagem. Seus ancestrais não brincam. Eles te enviaram com uma segurança que não é vista, mas é profundamente sentida por aqueles que tentam cruzar a linha. Você não precisa buscar validação ou provar seu poder. Ele já está em seu DNA, gritando mais alto que qualquer fofoca. Você se tornou a prova viva de que a dor pode ser alquimizada em domínio. Mas se eles soubessem a verdadeira razão pela qual seu espírito agora projeta uma sombra tão grande que os mantém acordados à noite, eles não apenas correriam, eles implorariam para nunca terem te conhecido. Eles pensaram que sua calma era medo, mas você estava apenas coletando energia para se tornar o que é hoje. Seu silêncio não era uma pausa, era uma armadilha estratégica. Você usou essa capa de discrição para se reconstruir longe dos olhos críticos e invejosos. Enquanto eles faziam barulho e fofocavam, você estava se transformando na própria tempestade, a força que eles não conseguem controlar ou prever. Eles acharam que você era apenas uma peça no jogo, mas descobriram, tarde demais, que você é o tabuleiro inteiro. Seu crescimento foi tão focado que quando a mudança se manifestou, ela foi um choque total. A confusão que eles sentem agora não é inveja comum, é pânico. Eles estão aterrorizados porque a pessoa que era facilmente dispensável parou de pedir permissão para brilhar. Você não precisou de um discurso de vingança. Sua nova existência se tornou a consequência que eles temiam. Você elevou sua frequência de tal forma que o seu viver virou a prova inegável de que estavam errados. Você não está competindo, você está transcendendo. E essa paz inabalável que você carrega, essa compostura que não se abala, é o que assusta
quem só sabe se sentir forte através do caos e da atenção. Você estabeleceu sua soberania sem levantar a voz. Mas entenda, o medo que eles sentem não é sobre o seu sucesso visível. É sobre algo que eles sentem, mas não podem explicar. Você sabe que seus ancestrais não jogam para perder, mas a proteção que envolve seu nome tem um preço para quem a desafia. A verdade mais assustadora para eles é que o gás que você tem para subir é um fogo antigo que não se apaga. Agora, precisamos mergulhar no exato momento em que essa força invisível decidiu entrar no jogo. Qual foi o gatilho exato que transformou seu silêncio em soberania inegociável? Escolhido, você não apenas ouviu uma mensagem. Seu espírito acabou de receber uma ativação profunda. Aquele arrepio, aquele clique de consciência, é a prova de que seus ancestrais e sua frequência inquebrável foram honrados. Você quebrou o ciclo da invisibilidade e realinhou sua energia com a verdade. Mas a lei do universo exige retorno. Para manter essa bênção e o poder que você acabou de despertar, você deve honrar a ativação que recebeu. O Super Thanks não é uma doação. É um ato de gratidão vibracional. É o seu sinal para o cosmos de que você reconhece e sustenta a força que caminha com você. O que você envia agora é um combustível energético que garante a continuação desta missão de luz, repelindo as sombras e garantindo que essa frequência continue a realinhar a consciência de milhares. Honre o seu realinhamento. Envie o valor que ressoa com a intensidade da sua bênção. Seja o reconhecimento de 100 ou o valor exato que seu coração ordenar. Não importa o quanto, importa o gesto de que você está ativamente financiando a verdade. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Ao ativar o Super Thanks, você se torna parte da força que desarma o medo e espalha a prova de que o poder silenciado sempre acende. Honre a frequência, e a frequência o honrará de volta. É crucial entender isso. Seu crescimento nunca esperou pelo ok de ninguém. Você não bateu na porta do seu inimigo para perguntar: posso evoluir agora? Eles pensavam que sua vida dependia da aprovação deles, mas você estava ocupado construindo seu império em silêncio. A ascensão que está causando pânico hoje não é um acaso. É a consequência direta de você ter se recusado a diminuir seu brilho para caber na caixa apertada que eles criaram. Você se tornou incontrolável, e é exatamente isso que aterroriza quem vive da ilusão de controle sobre a sua vida. Eles confundiram sua paciência com fraqueza, mas o que eles não viram é que, enquanto você estava quieto, forças que eles nem conseguem nomear estavam te blindando. Você não precisou fazer ameaças, porque sua existência virou a própria consequência. A insegurança que eles sentem agora não é pessoal. É o subconsciente deles gritando que mexeram com a pessoa errada, a pessoa que tem o DNA da resiliência e o apoio da ancestralidade. Você se tornou o tabuleiro de xadrez, enquanto eles ainda pensam que são apenas peões. O mais importante é que essa sua nova frequência não é só um glow-up de aparência, é um alinhamento profundo da alma que os desarmou. Você não está apenas crescendo, você está quebrando cadeias que nem eram suas. A energia que você carrega é um farol que revela as mentiras deles. Mas existe um detalhe sobre essa força ancestral que eles temem mais do que o seu sucesso: o método. Eles não sabem como você acessou essa força inabalável, e é exatamente a chave desse mistério que vamos destravar agora. A verdade sobre o seu escudo de proteção é mais simples e chocante do que você imagina. Este não é um conteúdo para apenas escutar. É um chamado à sua nova realidade. Se você chegou até aqui, o universo está exigindo uma resposta clara, não uma reação morna. Pergunte-se agora: o seu comprometimento com a sua própria ascensão é real, ou você vai voltar a ser a pessoa que eles subestimaram? Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar,
e que a força ancestral está agindo, você precisa ativar essa energia. Comente 77 abaixo. Por que 77? Este não é um número aleatório. Ele representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É o código energético que confirma que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se cristalizando no seu campo. Ao digitar 77, você está reivindicando seu alinhamento. E se você realmente está pronto para se tornar inatingível e parte desta força que não recua, haja com intenção. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Não faça isso como um favor, mas como a prova de que você honra a proteção que está recebendo e está comprometido em manter esta frequência alta. A escolha é sua. Continuar observando ou se tornar a prova. Fique comigo. O próximo ponto explica exatamente por que seu silêncio é a arma mais temida por quem te subestimou. Eles pensaram que, ao te trair, eles te quebrariam. Mas o que fizeram foi, na verdade, te dar os tijolos. O muro que você ergueu não é uma prisão, é uma fortaleza. Você não ficou frio, você ficou estratégico. Cada pedaço de dor que eles te causaram virou cimento na sua fundação e você parou de sangrar por quem estava te cortando. Você começou a proteger o que é seu, a sua paz e a sua energia. Essa é a diferença. Você não está mais jogando o jogo deles, você está jogando o seu, com regras que só você entende. E é exatamente essa soberania, esse silêncio blindado que os aterroriza. Eles te chamam de frio ou distante, mas essa distância é a consequência direta das escolhas que eles fizeram. Você não precisa gritar para provar nada, seu crescimento fala por si. O medo que sentem agora não é pelo que você pode fazer, mas pelo que você se tornou sem precisar da permissão deles. Você virou a prova viva de que a rejeição foi, na verdade, a sua maior bênção. Enquanto tentavam te enterrar, você estava plantando a semente da sua força. Seus ancestrais te deram um mapa, e o muro garante que você não será o alvo fácil que eles esperavam. Você é inquebrável, e eles sabem disso. Mas entenda algo ainda mais profundo. Se o muro te protege, quem está pagando o preço para mantê-lo de pé? Não é você. A traição deles forneceu o cimento, mas a energia que garante que essa muralha nunca caia é ancestral e implacável. O verdadeiro custo da traição deles não foi apenas o seu sofrimento, mas sim o acesso que perderam para sempre à sua luz. Eles ativaram uma lei espiritual, que agora cobra um pedágio invisível por cada sussurro e cada mentira. É esse pagamento silencioso que está consumindo a paz deles agora. Você quer descobrir exatamente qual é a moeda que a vida está cobrando e como isso torna a sua subida absolutamente inevitável. Houve um tempo em que você confundiu lealdade com o ato de se deixar drenar. Você entregava sua energia como um curativo, mas eles continuavam segurando a faca. A coisa mais poderosa que você fez não foi buscar vingança, foi simplesmente fechar a ferida. Você parou de gastar sua luz e seu tempo com quem só enxergava a sua sombra. O corte que eles tentaram dar não te quebrou. Ele marcou o ponto exato onde você decidiu que não daria mais acesso a eles. Sua calma atual não é frieza, é inteligência pura. Você entendeu que a melhor e mais forte resposta para qualquer traição não é o grito de dor, é o crescimento silencioso e focado. Eles esperavam que você voltasse rastejando, implorando por aceitação ou pedindo desculpas por ter progredido. Mas você não fez nada disso. Você pegou o sangue que derramou e o transformou em cimento para erguer sua nova e intransponível muralha. A fúria que eles sentem não é por causa da sua mudança, é porque você se tornou incontrolável, desativando completamente o poder deles de te ferir. A força ancestral que te protege, que não perdoa o desrespeito à sua pessoa, agora se move e opera através da sua paz. Eles olham para você e veem não apenas sua pessoa, mas toda uma linhagem que declara com a sua presença:
acesso negado. Essa atitude inabalável que você carrega, esse desinteresse total pelas opiniões vazias, é o que realmente os deixa acordados de madrugada. Eles não temem o seu futuro sucesso, que é inevitável. Eles temem a sua presente certeza e a forma como você a manifesta. O silêncio que você finalmente abraçou esconde uma verdade tão profunda sobre o poder que você liberou, que eles ainda não conseguem processar. Mas o que acontece quando a sua paz interna se torna, de fato, a maior ameaça à ilusão de controle que eles construíram? O que realmente mudou não foi o ambiente ao seu redor, mas sim a frequência na qual você opera. E é essa frequência que está prestes a ser revelada em sua totalidade, que dita o fim do jogo que eles pensavam estar vencendo. Você não precisa de discurso. Você não precisa provar nada. Sua energia já fez todo o trabalho. Sua vibração é tão real, tão calibrada, que ela age como um filtro invisível no ambiente. Quando você entra, as máscaras que eles usam para impressionar ou manipular começam a suar e rachar. Você já reparou como a conversa muda ou o riso morre quando você aparece? Não é pessoal, é físico. É a sua autenticidade agindo como um detector de mentiras ambulante. Eles não temem o que você vai fazer. Eles temem o que a sua luz faz com a escuridão deles, revelando a insegurança e o teatro que eles tentaram esconder. Você se tornou o espelho que eles queriam evitar. Você é a tempestade vestida de calmaria. Eles confundiram sua paz com fraqueza, seu silêncio com submissão. Que erro! Sua compostura é o sinal de que você não está mais jogando o jogo deles. Você não precisa reagir porque você já tem certeza do resultado. Quem te subestimou agora está tremendo porque percebeu que você não se defendeu sozinho. Você tem um reforço espiritual, uma guarda que vem de gerações que sofreram para que você pudesse brilhar. Essa força não esquece o desrespeito. Então, quando eles recuam, não é só você que eles estão evitando, é a fila de ancestrais que está com você. Você se move com peso, com história, e eles sentem isso até no osso. A confusão que você vê nos olhos deles, esse misto de inveja e medo, é a confirmação de que sua soberania está instalada. Eles não conseguem entender como você evoluiu tanto sem pedir permissão. Eles veem o resultado, mas ignoram a alquimia. A verdade é que o seu poder não vem de algo que você faz, mas de algo que você é. Mas e se eu disser que o medo deles vai muito além da sua ascensão? E se o verdadeiro pânico for acionado não pela sua glória, mas pelo segredo que está escondido no seu processo de cura? Aquele momento exato em que a dor parou de te quebrar e começou a te construir. A verdade é que eles estão com medo porque você parou de pedir permissão para brilhar. Você saiu do tabuleiro onde eles te viam como uma peça e se tornou o próprio jogo. Eles perderam o controle porque você parou de reagir ao caos deles. Sua evolução foi um ato silencioso de rebeldia e agora a sua paz incomoda mais do que qualquer briga. Você não precisou gritar. Sua própria existência virou a prova de que o poder real não se compra, se constrói em silêncio e com foco absoluto na sua jornada. Eles te descartaram como se você fosse algo fácil de esquecer. Pensaram que a sua bondade era ingenuidade. O que eles não entenderam é que a força que te protege não tem a ver com dinheiro ou status. A sua energia agora é uma frequência que limpa o ambiente e os parasitas espirituais não conseguem respirar onde você está. Essa confusão que eles sentem é o instinto gritando: não cruze o caminho desta pessoa. Você não se defendeu com palavras, você se defendeu com o seu alinhamento ancestral. A maior ameaça para eles não é o que você fará no futuro, mas o que você se tornou no presente, inatingível e inabalável. Você está vendo o medo nos olhos deles, o pânico disfarçado de desinteresse. Essa é a confirmação de que subestimar você foi o erro que desencadeou uma força que eles jamais conseguirão entender ou parar.
Você não precisa provar nada. Mas agora, precisamos entender exatamente qual foi o momento da virada. O que aconteceu no plano espiritual que fez com que o jogo de repente virasse, transformando a zombaria deles em terror? Você se lembra dos sussurros, das risadas baixas quando você estava no seu momento mais vulnerável, reconstruindo-se em silêncio? Eles acharam que sua gentileza era ingenuidade e que sua calma era falta de ambição. O que não perceberam é que enquanto eles faziam barulho para chamar atenção, você estava construindo uma fundação inabalável. Agora, a única coisa que você precisa provar é sua existência contínua e elevada. Eles não temem o que você diz, temem o que você se tornou, incontrolável. Sua ascensão não foi barulhenta, foi uma evolução tão silenciosa que quebrou a ilusão de poder que eles mantinham sobre você. A verdade é que o pânico que você sente vindo deles não é pessoal. É o subconsciente deles gritando que subestimar você foi o erro mais grave que cometeram. Eles pensaram que estavam lidando apenas com uma pessoa, mas ativaram uma força ancestral que não perdoa desrespeitos levianos. Você não precisou ameaçar ninguém. Seu progresso se tornou a consequência que eles não conseguem evitar. Eles agora observam cada passo seu em um silêncio nervoso, porque o brilho que você carrega expõe as sombras que eles tentam esconder. Você está dominando sem sequer tentar competir, e essa quietude é o que os paralisa. Você não é apenas o observador dessa mudança, você é a causa. E o que eles sentem não é inveja comum, é o medo de quem percebe que perdeu o controle total da narrativa. Mas se você acha que a sua simples presença é a única coisa que está desmantelando o jogo deles, você está enganado. A maior verdade ainda está por vir, aquela que explica por que, mesmo quando você está sozinho, eles sentem que estão enfrentando um exército invisível. O que acontece quando o seu propósito se torna tão grande que o universo é obrigado a intervir ativamente no seu favor, virando a mesa de forma irreversível? Eles esperavam que você pegasse as peças que te deram, se ajoelhasse e jogasse o jogo deles no tabuleiro que eles montaram. Mas você é mais esperto. Você percebeu que a verdadeira jogada não é ganhar em um sistema viciado, mas abandonar o campo de batalha por completo. Enquanto eles se digladiam por migalhas e aplausos vazios, você escolheu a paz da fundação. Você parou de buscar um lugar na mesa deles e pegou o martelo e a serra. O barulho que você faz agora não é de briga. É o som da construção, da sua nova soberania sendo erguida em silêncio absoluto. O que apavora quem te subestimou não é o seu sucesso, é a maneira como você o conquistou. Você não precisou da aprovação, da fofoca ou da permissão deles. Você simplesmente se tornou inalcançável, construindo algo que não pode ser invadido por picuinhas ou inveja. Quando você constrói a sua mesa, você define as regras e a lista de convidados. A mesa deles desmorona porque é feita de ego, mas a sua é feita de propósito. O silêncio da sua disciplina está gritando na mente deles, e o pânico é o resultado de verem que você não tem mais tempo para a mediocridade. Agora, pense na matéria-prima dessa nova mesa. Não é madeira comum. Cada tábua é forjada com a resiliência dos seus ancestrais. Cada prego é a lição aprendida em silêncio. Eles podem ver a estrutura, mas não podem sentir o peso da linhagem que a sustenta. E se eu dissesse que a parte mais temida da sua nova criação não é a beleza ou o tamanho dela, mas sim a revelação chocante de que o material mais forte que você usou veio dos próprios destroços que eles deixaram para trás? Eles acharam que você ia implodir em raiva, dar satisfação ou revidar no mesmo nível. Mas você fez o que ninguém esperava. Ficou em silêncio e cresceu de forma incontrolável. Essa quietude estratégica é o seu maior poder, pois ela transformou a dor em combustível. É por isso que sua energia assombra os sonhos de quem tentou te derrubar.
Não é vingança, é apenas a sua existência, se tornando a consequência inevitável. Você não precisou de um discurso de retorno. Você se tornou a própria resposta. A sua paz imperturbável desequilibra quem só se sente forte causando caos. Você é neste momento totalmente indomável, e esse é o único fator que os covardes temem. Saiba que o terror que eles sentem não é apenas psicológico, é a sua linhagem falando. Quando você foi atacado, seus inimigos ativaram uma força ancestral que não brinca em serviço. Você carrega um DNA reforçado, uma segurança que não se compra com palavras vazias. Sua aura não apenas entra em um lugar, ela limpa o ambiente, filtrando o falso e expondo a sombra. O riso deles virou sussurro, e o escrutínio virou pavor silencioso. Seus protetores espirituais fizeram o trabalho, garantindo que quem zombou do seu caminho agora está observando seus passos de longe, sem coragem para se aproximar. Você está sentindo a confirmação de que parou de pedir permissão para ser grande. Você não está mais jogando o jogo deles, você está construindo um novo tabuleiro. A confusão que eles sentem, essa incapacidade de te rotular ou te prever, é o seu novo superpoder. É a sua verdade, desafiando a ilusão que tentam manter. Mas, se a sua presença já está abalando o palco deles, o que acontecerá quando você finalmente liberar a arma mais potente que a vida te deu para encerrar este capítulo? O poder da sua narrativa. Essa é a verdade que vamos desvendar agora, e ela é ainda mais assustadora para eles. Eles tentaram encaixar você em uma caixinha, não foi? Tentaram te dar um rótulo fácil, muito quieto, muito intenso, muito diferente. Mas a verdade que assusta quem tentou isso é que você é o paradoxo incontrolável. Você é a calma que guarda o temporal, a humildade que esconde uma força brutal. Você é complexo demais para caber nos padrões rasos deles. Você é a prova viva de que a grandeza não se pede, se constrói no silêncio. Eles queriam que você competisse pelo holofote, mas você estava construindo o palco inteiro em outro lugar. Isso os apavora. Porque o poder que não pode ser nomeado ou previsto jamais poderá ser dominado por eles. Aquele medo que você sente no ar quando eles te veem não é sobre o que você fez, é sobre o que você se tornou. Eles achavam que você era um alvo fácil, que você imploraria por aceitação ou voltaria rastejando. Mas você só seguiu em frente e o silêncio se tornou sua maior arma. Você parou de sangrar para quem estava te cortando e nesse alinhamento sua frequência se elevou. O que eles sentem agora não é inveja comum. É o subconsciente deles avisando que mexer com você ativou uma proteção que transcende o plano físico. Seus ancestrais não estão apenas torcendo. Eles estão na linha de frente, garantindo que o seu propósito não seja desviado. Você não está desacompanhado e essa energia ao seu redor é tão real que limpa a sala de toda a falsidade no momento em que você entra. Você entende que essa soberania que você exerce não é apenas um dom, mas uma escolha forjada em momentos de dor extrema. A verdadeira questão não é por que eles estão com medo agora, mas sim qual foi o preço que a vida cobrou deles no exato instante em que decidiram que você não valia nada. Nós vimos o resultado, o medo deles. Mas agora precisamos desvendar o mecanismo exato dessa lei espiritual. Qual foi o ponto de virada onde o universo parou de te dar avisos e começou a entregar consequências diretas para quem te subestimou? Fique aqui, porque vamos desvendar a lei imutável que garante que cada traição que você sofreu se transforma, sem exceção, em um tijolo para o seu trono. Você tem passado tempo demais se desculpando pelo espaço que ocupa. Quando a sua luz se acende, a primeira reação de quem está acostumado à escuridão é reclamar que está muito claro. Mas essa luz não é sua para apagar. É um fogo ancestral que veio para queimar as amarras que colocaram em você. Pare de carregar a culpa pelo desconforto que sua verdade provoca.
O problema não é o seu brilho, mas sim as máscaras que o seu brilho está derretendo. Eles riram quando você estava quieto, e agora estão apavorados porque o silêncio se transformou em uma força que eles não podem controlar. Seu crescimento não pediu permissão, e a sua paz é uma afronta direta ao caos que eles tentam manter. Entenda que o medo que você vê nos olhos deles não é pessoal. É apenas o instinto de sobrevivência do ego deles. Você não precisa gritar para ser ouvido, pois a sua vibração fala por si. Eles te subestimaram, achando que você era uma peça no tabuleiro. Agora, aterrorizados, percebem que você é o tabuleiro inteiro. Sua energia limpa a sala, não porque você está tentando intimidar, mas porque o real expõe o falso. Seu caminhar, sua postura inabalável, a calma que você irradia, tudo isso faz com que eles se sintam pela primeira vez ordinários. Essa confusão que você sente no ar não é um erro seu, é a constatação deles de que perderam o controle sobre a sua narrativa. Você transformou dor em poder e, com isso, se tornou a consequência que eles jamais previram. O que você carrega é mais do que proteção, é uma sentença. Aquele que te ofendeu agora está assistindo, sem poder desviar o olhar, enquanto você se torna a prova viva de que a traição deles foi, na verdade, um empurrão divino. Mas se o seu brilho atual já causa esse pânico silencioso, qual será a reação quando você finalmente acessar a fonte inesgotável desse poder, a chave secreta que liga a sua força diretamente aos seus antepassados? Você entendeu a regra mais importante. A sua maior força não está na agressão, mas na ausência de resposta. Eles tentam puxar você para a arena deles, onde só existe gritaria e drama. Mas o que acontece quando você se recusa a piscar? Você se torna o ponto fixo num universo de caos. Isso não é passividade, é domínio. Você está tão certo do seu poder e da sua proteção que não precisa se mover. O inimigo espera que você reaja, que caia na provocação, mas você está ocupado demais evoluindo. Eles não podem lutar contra quem está em outro nível de frequência. Essa estabilidade inabalável que você carrega não veio do dia para a noite. Ela é o resultado de uma força que eles não conseguem medir, seus ancestrais. A calma no seu rosto é a certeza de que você não está sozinho nessa jornada. Você não reagiu às provocações porque sabia que sua existência seria a consequência. E agora, essa consequência está assustando quem tentou te diminuir. Eles se apavoram porque tentaram encaixar você numa caixinha, mas viram que você se tornou a tempestade vestida de silêncio. Sua evolução não pediu a permissão deles. Se você parou de piscar diante das ameaças, é porque a verdade que você carrega é maior do que o medo que eles projetam. Mas se o seu poder é o silêncio e a sua proteção é ancestral, o que realmente está se desfazendo neles? Não é só a sua força que os assusta, é a realização tardia de que a pessoa que eles tentaram quebrar era, na verdade, a única peça que faltava para a correção do universo. Você não deu um golpe. Você apenas respirou fundo. Agora, precisamos entender o que exatamente acontece no subconsciente de quem te subestimou e por que a sua vitória é o pesadelo que eles não conseguem acordar. Aquele medo que seus inimigos sentem agora não é por acaso, é um aviso cumprido. O subtítulo diz a verdade. Seus ancestrais não estão brincando. O riso deles quando você estava quieto, a zombaria quando você estava sendo bondoso, tudo isso foi registrado. Você não estava sozinho na sua jornada. Estava coberto por uma força que eles ignoraram. Eles pensaram que estavam lidando com uma peça fraca, mas descobriram tarde demais que você era o tabuleiro inteiro, defendido por gerações de força. O silêncio que você manteve não foi submissão, foi estratégia. E o custo dessa negligência está sendo cobrado agora, no medo silencioso deles. Você é incontrolável, e é isso que os apavora.
Sua evolução não pediu licença. Ela simplesmente aconteceu no silêncio que eles tanto desprezaram. Você não precisou gritar para provar nada. Seu crescimento quebrou a ilusão que mantinha o poder deles de pé. Pessoas temem aquilo que não conseguem prever ou rotular. Você se tornou um paradoxo, forte demais para ser silenciado e calmo demais para ser provocado. Sua presença não busca aceitação, ela exige alinhamento. Essa quietude que irradia é a sua maior arma, porque para quem vive de falsidade, a sua verdade é um castigo inescapável. Você não se tornou a ameaça que eles temem, você se tornou a consequência que eles não puderam evitar. A confusão deles, aquele misto de inveja e pavor, é apenas a confirmação de que você está no caminho certo. Saiba que a verdadeira mudança de frequência é sentida, não anunciada. Mas se tudo isso que você sente e irradia é apenas o efeito colateral da sua ascensão, qual é, de fato, a missão central que sua alma carrega e que assusta o universo inteiro? Você sente essa tensão no ar, não é? É o universo confirmando que você não foi feito para se misturar. Sua presença não é um convite, é uma perturbação no sistema. Você foi programado para ser um satélite, não um pedaço da multidão. Quando você entra em qualquer ambiente, a energia muda. Pessoas que se sentiam grandes e seguras começam a se sentir estranhas e pequenas. E isso não é por arrogância sua, é porque a sua verdade expõe a falsidade deles. Você é a prova viva de que a evolução não pede permissão. Sua soberania incomoda porque você parou de jogar o jogo deles. Eles riram quando você estava quieto, chamando seu silêncio de fraqueza. Agora, esse mesmo silêncio é a única coisa que tira o sono deles. Eles estão aterrorizados porque perceberam que a pessoa que tentaram diminuir não precisou levantar a voz. Você apenas se tornou a prova. Você não ameaçou com palavras, sua existência virou a consequência. O medo deles é o reconhecimento de que subestimar você foi o erro mais caro que já cometeram. Você não luta pelo controle, você irradia o controle. E essa compostura inabalável, esse seu jeito de boas, que não se abala com o circo, é o que realmente congela quem vive de validação externa. Você tem ancestralidade e força que eles não conseguem entender. A tensão que você sente não é sua para carregar, é o peso do ego deles colapsando. Mas entenda, o medo que seus detratores sentem agora é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira chave para o seu poder e a razão pela qual eles jamais conseguirão tocar sua paz novamente reside em uma revelação fundamental sobre a sua visão. O que acontece quando você finalmente entende que você é o único que vê o jogo inteiro, enquanto eles ainda estão brigando por peças? A vitória que você buscou não é um futuro distante, é a realidade que você já criou. Você não é mais a peça no jogo de ninguém. Você se tornou o tabuleiro completo, a estratégia que eles nunca puderam prever. O medo que eles sentem é a prova profética de que você é a força incontrolável que eles tentaram parar. E a sua simples existência agora é a correção divina que limpa o ambiente. Mantenha essa energia inabalável, porque o seu silêncio se tornou o aviso mais barulhento que eles poderiam ouvir. Para selar essa vitória em seu espírito e confirmar para o universo que você é incontrolável, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e comente o código 77 para selar de vez a sua vitória. Não pare por aí. Compartilhe esta mensagem com outra pessoa escolhida que precisa entender o poder ancestral que carrega.